Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gutenberg Silva. E aí galera, hoje vamos ver mais uma aula de equação do segundo grau. Pessoal, é o seguinte, nessa opção aqui ó, vamos ver a resolução de equações do segundo grau incompleta, galera. Incompleta, são incompletas, tá? Então, no primeiro caso, nós sabemos que a equação do segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ou seja, não tem o valor de C, então nós sabemos que o C é igual a zero. Essa aqui é uma forma incompleta, tá? Essa forma aqui a gente não tem o valor de C, que não aparece aqui na equação. Então o C de fato vai ser zero. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui x ao quadrado mais 3x igual a zero. Como é que eu vou fazer essa parada aqui? Ah, professor, eu preciso usar aquela fórmula de Bhaskara, aquela fórmula de delta. Não, a gente não viu isso ainda, a gente vai ver, certo? Porém, tem como a gente resolver sim, sem usar essa equação. Então vamos lá. Primeiramente, você sabe que você tem aqui ó, x ao quadrado, ok? E aqui você tem 3x. Sendo que o que é fator comum? Você tem que ter a ideia disso aqui, ó, fator comum. Mas antes de verificar isso aqui, fator, galera, é tudo aquilo que se multiplica. Por exemplo, se eu multiplicar o 2 vezes 3, vai dar 6. Tanto o 3 é fator, quanto o 2 é fator, ok? Ou seja, se eu multiplico qualquer coisa uma pela outra, eles são fatores. Tanto o 2 aqui quanto o 3 são fatores. Quando você vê x ao quadrado, isso aqui, minha gente, você pode escrever como se fosse x vezes x. Por quê? Porque segue aquela propriedade de potência de bases iguais. Lembrando que quando não tem um expoente, gente, o expoente é igual a 1 que é invisível. E só lembrando, se tiver dúvida nessas propriedades, tem vídeo meu aí no canal que vocês podem estar assistindo e tirando todas as dúvidas, tá? Então, para a gente resolver isso aqui, é só isso aqui, ó. No lugar do x ao quadrado, eu vou colocar x vezes x. E aí vou repetir, ó, mais 3x é igual a zero. Aí eu vou querer saber o que é que eu tenho de fator comum aqui e também tenho ali. Se vocês perceberem, eu tenho um x aqui e x aqui. Ah, professor, tem outro x aqui. Beleza, mas eu só vou olhar um, por quê? Porque eu tenho um x aqui e o outro lá, certo? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar em evidência, entende? Esse cara que está em comum. E aí, esse x vem para o lado de fora. Esses caras aqui, ó, esse x vai se unir com esse x aqui, ó, e os dois vai ficar aqui, ó, certo? E aí, o que acontece? Eu vou passar um parênteses, pode ser um colchetes, até mesmo uma chaves. Mas geralmente a gente utiliza parênteses. E aí, ó, qual era o cara que estava perto do primeiro x? Esse x aqui, ó. Qual era o cara que estava perto do segundo x? O 3, sendo que vai vir, ó, mais 3, igual a zero. Se você fizer aquela propriedade do chuveirinho, que no caso é a propriedade distributiva, que é x vezes x, x ao quadrado, e x vezes 3, 3x, iria voltar. Aí, o que acontece? O que é que eu vou fazer aqui agora para achar essas raízes? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dizer que esse cara é igual a esse. Então, x é igual a zero. Então, já achei a raiz 1. E vou pegar x mais 3 também igual a zero. Quando eu fizer essa operação, que a gente já viu o conteúdo aí da equação do primeiro grau, quem tiver dúvida, tem vídeo no meu canal, você faz aqui, ó, x é igual a menos 3, ou seja, x2. Por que a equação do segundo grau tem duas raízes? Porque, galera, ela é do segundo grau, então ela significa que ela vai ter duas raízes. Se fosse do terceiro grau, teria 3 raízes. Quarto grau, teria 4 raízes e assim vai, tá? Então, nossa querida resposta é essa aqui, ó. Esse carinha aqui, x1 igual a zero e x2 igual a menos 3. Esse caso é quando o número C é igual a zero. Na raiz, na equação do segundo grau incompleta. Beleza? Agora, vamos ver aqui o segundo exemplo.
Pronto, pessoal, vamos ver aqui o exemplo 2, tá? Segue a mesmo ritmo, ó. O valor eu tenho um valor de A, que no caso aqui é 3. Tem o valor de B, que é 10, sendo que o valor de C, ó, é igual a 0. Tá aqui, ó. O valor de C é igual a 0. Perfeito. Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito, encontrar o fator comum. No caso aqui, eu tenho x ao quadrado. Vou repetir aqui o 3. X ao quadrado eu faço x vezes x. E aqui mais 10x é igual a 0. Então, o que é que eu tenho de fator comum? Aqui e tenho aqui. Só o x, ó. Então esse cara vai se unir com ele, certo? E os dois vai formar aqui um fator comum aqui, ó. Ou seja, x, parênteses, chaves ou colchetes, certo? Geralmente nos livros utiliza mais parênteses aqui. Aí você pergunta, qual cara que estava perto dele? Multiplicando o 3, ó. Tá aqui, ó. O 3 e o x. Então esse cara vai descer para cá, ó. 3x. Quem é que estava perto do outro x aqui? No caso, do outro fator comum. É só o 10, ó. E aí, você vai vir aqui mais 10 igual a 0. Pronto. Feito isso aqui, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Esse x aqui, ó, x, que vai ser o x1, vai ficar igual a 0. E, trazendo para cá, se você pegar 3x mais 10 igual a 0, e aí você vai ter que resolver a equação do segundo, vai ter que resolver a equação do primeiro grau, né? Vai ficar assim, 3x é igual a menos 10. Como esse 3 está multiplicando uma letra e você quer passar ele para o outro lado, ele vai dividindo, ó. Então vai ficar menos 10 dividido por 3. No caso, isso aqui é o x2, tá, galera? E aí a nossa resposta, x1 igual a 0, nesse caso essa raiz, certo? E x2, ó, igual a menos 10 sobre 3. Que na realidade, isso aqui fica bem assim, ó. Vamos arrumar essa parada aqui. Isso aqui fica bem assim, ó. Bem aqui no meio, menos 10 sobre 3, tá? Então tá feito aí esse primeiro e segundo exemplo. Qual é a conclusão que a gente pode chegar nessa aqui? A conclusão é o seguinte, é que toda a equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx igual a 0 apresentará uma raiz igual a 0. Ou seja, uma das raízes vai ser igual a 0. Se o valor de c é igual a 0, uma das raízes vai ser igual a 0. Beleza? Beleza, minha gente? Então vamos para o próximo exemplo. Vamos para o próximo caso. Pronto, pessoal, aqui o segundo caso é o seguinte. Equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais c é igual a 0. Sabemos que o valor de a vamos ter aqui, e o valor de b, como não tem aqui, vai ser igual a 0. E ela vai vir nessa estrutura. Como é que a gente faz? Simples. Aqui você vai resolver uma parte como se fosse a equação do primeiro grau, ó. Você vai deixar aqui o x ao quadrado, certo? E esse 25 que está negativo, ele passa para o outro lado aqui, ó. Ele vai para o outro lado, sendo que quando ele muda de membro, quando ele muda de lado da igualdade, ele altera o sinal. Então aqui vai ficar assim, ó, 25. Ok? Sendo que aqui tem um porém, galera. Você pode pensar assim, esse x é uma incógnita. No lugar desse x, a gente poderia colocar um número. Qual é o número que eu coloco no lugar do x, que elevado ao quadrado dá 25? Só pode ser 5, certo? Por quê? Porque 5 ao quadrado, ó, é igual a 5 vezes 5, que vai dar igual a 25. Então a resposta já é 5, tá? Mas vamos supor que você não saiba disso. Então o que é que você vai fazer? Deixa eu ensinar uma coisa a vocês aqui, ó. X ao quadrado igual a 25 nesse caso. Se você analisar, o expoente desse cara aqui é o 2. Eu quero passar esse expoente para o outro lado. Gente, quando eu quero passar um expoente para o outro lado da igualdade, ele vai assim, ó. Ele vai como raiz e o valor que fica aqui no índice é exatamente o valor do expoente. Como uma raiz quadrada, se não apresentar o índice, automaticamente é 2, então a gente não precisa colocar o número 2 aqui. Só colocar a raiz de 25, ok? Então vamos fazer aqui, ó.
x é igual a raiz quadrada de 25. Sendo que só tem um porém. Essa raiz ela pode dar mais ou menos, certo? E aí vai ficar, ó, x é igual a mais ou menos 5. Ah, professor, por que o senhor colocou aí mais ou menos 5? Aí uma dúvida. Por quê? Porque, gente, venhamos e convenhamos. O expoente aqui da equação do segundo grau não é 2? Tem que ter quantas raízes? 2 raízes. Ou seja, x1 vai ser mais 5 e x2 vai ser menos 5. E aí, se você quiser ainda aprofundar mais a questão de identificar, se você substituir aqui, ó, tá aqui o resultado das duas raízes. Se você colocar o 5 ao quadrado, vai ficar assim, ó, só para um teste. Vai ficar assim, ó, 5 ao quadrado menos 25 igual a 0. 5 ao quadrado dá 25. Menos 25 dá igual a 0. Ou seja, 0 é igual a 0. Então, perfeito. Deu certo. Se eu colocar o menos 5 ao quadrado, vai dar a mesma coisa. Certo? Menos 5 ao quadrado vai dar 25. E 25 menos 25, 0 igual a 0. Deu a mesma coisa. Por isso que a gente tem que colocar o mais ou menos, ok? Porque temos duas raízes, x1 e x2. Vamos para cá. Nessa segunda exemplo aqui, eu tenho 3x ao quadrado menos 12 igual a 0. Então aqui vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado vai ser igual a 12. O que é que eu vou fazer agora? Eu já vou pegar esse expoente e passar para o outro lado? Não, pô. Enquanto puder resolver algumas coisas que não seja ele, resolve. Tá vendo que aqui eu tenho 3 colado com x ao quadrado? Então eu vou pegar esse cara, passar para o outro lado. Então deixa aqui o x ao quadrado sozinho. E aí você pega o 12 e passa o 3 dividindo. Porque o 3 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Quanto é que é 12 dividido por 3? 4. Então aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 4. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Certo? Pego esse expoente aqui. Ok? Pego esse expoente aqui e mando para o outro lado. Vai como? Vai ficar x é igual a raiz quadrada de 4. Lembrando que é mais ou menos. Por que esse mais ou menos, galerinha? Porque a raiz do segundo grau ela tem duas raízes. Uma é x1 e a outra é x2. Então aqui, raiz quadrada de 4 vai dar mais ou menos 4. Ou seja, mais ou menos 4, não, perdão, mais ou menos 2, porque raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, x1 vai dar 2 positivo. Não precisa, quando for positivo, não precisa estar colocando o sinal de mais, tá, gente? Só se quiser. E x2 menos 2. Então temos aqui, ó, x1 esse carinha aqui e x2 esse carinha aqui. Então esse aí foi o segundo caso. Agora vamos para o terceiro caso. O terceiro caso aqui, gente, vai ficar assim, ó. Opa, só consertar aqui. Terceiro caso. Vamos lá. No terceiro caso, vai ficar assim, ó. A equação do segundo grau da forma ax ao quadrado igual a 0, a gente sabe que o b vai ser 0 e o c vai ser 0. Então esse aqui é o terceiro caso. Como é que a gente vai resolver? Simples, ó. X ao quadrado vai ficar igual a 0 dividido por 3, porque o 3 está multiplicando x ao quadrado, passa para o outro lado dividindo. Então aqui x ao quadrado vai ser igual a 0. E aí, o que é que vai acontecer? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 0? Só pode ser 0. X vai ser 0. Ou seja, vai ter x0, x0. Não precisa fazer mais nada. E aqui vai ficar x ao quadrado igual a 0 dividido por menos 5. Então aqui vai dar x ao quadrado igual a 0. Ou seja, o próprio x vai ser 0. Beleza, galera? Esse é o terceiro caso, tá, gente? Na próxima aula a gente vai resolver a equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Não se esquece, tá? Você que é inscrito no canal, dê like,
compartilhe o vídeo. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dê like também, compartilhe o vídeo. Falou, galera? E só lembrando, quando vocês forem estudar, tenham paciência, tá? Refaça os exercícios. Depois eu vou vir trazendo aqui com vários exercícios de equação de segundo grau, para a gente responder aqui juntos, tá? Aqui foi só mostrando o conteúdo, tanto nas outras duas aulas como nessa aula aqui e na próxima também. Não vou trabalhar muito exercício. Por quê? Porque eu vou fazer uma série de vídeos só exercício, tudo que a gente tá vendo agora. Falou, galera? Então assim, eu desejo a vocês um bom estudo e é isso aí, é nóis. Até a próxima aula.